Ninguém destrói o monte do templo, ninguém vai ali onde está a mesquita do Domo Dourado. Por que ninguém destrói, ninguém joga uma bomba ali naquele lugar? Então é esse o assunto do vídeo de hoje. Vamos então entender isso no vídeo de hoje? Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. E irmãos, vocês já notaram que o monte do templo, onde está a mesquita, o domo, está inabalável. Agora mandaram tirar todas as pessoas dali para não correr o risco de acontecer nada ali no monte do templo. Irmãos, o monte do templo é um lugar sagrado para o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todos olham para aquele lugar como um lugar sagrado. Mas o monte do templo, irmãos, ele tem algo muito significativo, mais do que você imagina. E para o judaísmo, irmão, ali o monte do templo é onde eles pretendem construir o tabernáculo, o templo do Senhor. Então, ali para eles precisa ser preservado, porque se eles estão esperando o Messias, eles precisam daquele local. Já o islamismo, eles acreditam que ali precisa ser preservado e aquele local é deles, porque já está a mesquita ali construída, o Domo Dourado está ali e eles têm uma maquete e eles têm um filme educativo que eles já ocuparam todo aquele espaço. E nesse projeto que eles têm, um filme educativo, está projetado a mesquita, o Domo Dourado, e um espaço ao lado, o templo, né? Ou um tabernáculo, o templo construído ali. E nesse filme educativo aparece a imagem do Mahdi saindo do monte do templo, passando pela mesquita, indo em direção ao mundo. Então, o islamismo tem aquele lugar como seu já. E a expectativa é a construção desse templo para que o Mahdi dali governe as nações. Então, ninguém tem a expectativa, nem o judaísmo, nem o islamismo, de destruir aquele local, porque todos têm expectativa. Então, irmãos, quando você olha para aquele lugar ali, hoje a gente pode falar que aquele lugar é o lugar mais seguro do planeta, porque ali todos querem o monte do templo, todos querem aquele lugar, todos vão fazer de tudo para ter aquele lugar. E de acordo com as Escrituras, aquele lugar é o lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome. Deus escolheu para se comunicar com as nações. Mas Deus, ele permitiu que tudo fosse destruído pela sua palavra. Ele falou, vai ser destruído, o templo vai ser destruído. E quando Jesus esteve no templo, ele falou, o templo vai ser destruído. Então o templo foi destruído porque o Senhor permitiu que fosse destruído. Só que agora há a expectativa de se levantar o templo ali. Os judeus, eles podem não falar, mas eles têm muita preocupação no levantar o templo ali. Vocês já sabem que eles já têm tudo, todo o equipamento. Agora eles estão treinando os levitas para servirem no templo. Eles já conseguiram até a vaca vermelha, que já está lá esperando esse grande dia para conseguir levantar o templo. Mas o que não é dito, porque os judeus também eles temem, porque existe, não sei se é uma mitologia, uma lenda, mas existe um conto dentro do judaísmo que quando se levantar um templo, virá um homem que vai se assentar ali no monte do templo e vai se apossar mais uma vez do templo. Então existe essa lenda, essa mitologia que eles falam dentro do judaísmo desse acontecimento, desse homem que vai se assentar ali e vai
tomar o templo. Então, há uma cautela muito grande em relação aos judeus para construir esse templo, porque se eles quisessem, eles já tinham construído o templo. Depois a gente vai fazer um vídeo mostrando o monte do templo e toda a expectativa do projeto para se construir o terceiro templo ali naquele lugar. Mas, irmãos, o que nós então estamos vendo é uma guerra pelo terceiro templo, é uma guerra pelo monte do templo. Então ninguém atinge aquele lugar porque todos querem ali. E dentro do islamismo, eles têm a certeza que aquele lugar ali vai ser deles. E aí quando você liga com as escrituras, você fica pensando, eles vão lutar até o fim para tomar aquele lugar, porque eles dizem que o Mahdi vai governar dali. O Mahdi a gente já explicou aqui quem é, então eu não vou voltar porque os vídeos já estão aí para você estudar. Então o Mahdi, que é um homem que vai governar sobre eles, que vem representando Maomé, que vai ser ajudado por Isa, né, que é Jesus, que vai estar ali auxiliando ele e vai mostrar para todo mundo, Isa vai mostrar para todo mundo que o verdadeiro Messias enviado é o Mahdi. E esse Mahdi vai estar ali, irmãos, no monte do templo, governando para todas as nações, junto com a mesquita. Então o plano ali é esse. E nós vamos olhar para as escrituras e vamos ver que a palavra diz que no lugar santo vai se assentar o abominável. E quando ele se assentar ali, nós vamos ver um grande sinal. Então a Bíblia ela vai deixando sinais. Quem vai se assentar no monte do templo? Será que o islamismo está certo? Que o Mahdi vai se assentar lá? E o Mahdi vai governar dali? E será como um califa, que o Mahdi será trazendo o império, porque o Mahdi vai trazer um império. O império dos califas é o que eles pretendem colocar. Então, o mundo muçulmano, eles pretendem porque o mundo muçulmano, eles visam isso, que quando o Mahdi sentar ali, então será um governo de paz, de glória, porque ele vai trazer a paz sobre a terra, ele vai trazer o seu governo sobre a terra, e o ensinamento islã será dissipado para todas as nações. Todas as nações viverão então debaixo dos preceitos muçulmanos. Então é um querer grande, é um desejo que eles estão se preparando para tudo isso. Só que o que eles falam? Que antes do Mahdi surgir, o mundo precisa estar um caos, um colapso total. Quando houver um colapso total, aí sim está chegando a hora do Mahdi surgir no cenário. Então, eles estão preparados para o pior dos mundos. Eles estão preparados para o pior que há de vir. Agora, nessa sexta-feira, eles estavam usando roupa de mortalha e adorando na sexta-feira e mostrando com isso que eles estão dando as suas vidas pelo país, que não importa, eles vão morrer pelo país. Então é essa, irmãos, filosofia. É só você entender que é essa a filosofia. Eu vou morrer pelo meu país. Eu vou morrer por esse pensamento. Eu vou me dar por esse pensamento. Se tiver de vir uma bomba atômica, estarei aqui, porque o importante é o Mahdi vir. Então, em cima desse pensamento é que eles vão trabalhar. Então, para eu entender o que está acontecendo, não adianta eu olhar para a geopolítica, não adianta eu olhar para a economia, sociologia, é entender
o que pensa o coração de um povo e entender o que as profecias estão predizendo, que as profecias estão avisando, que o confronto vai estar sempre. Por quê? Porque enquanto não houver essa filosofia espalhada por todo mundo e eles vão lutar para isso, nada vai fazer com que eles voltem atrás. E isso será uma crescente. E aí o monte do templo, é o que eu falo, é um lugar de paz, porque ninguém vai se atrever a jogar um míssil ali, uma bomba sequer perto, porque Israel quer aquilo lá em perfeito estado. O Islã quer aquilo lá em perfeito estado. Israel quer que o templo seja preparado ali para o Messias de Israel. Já o Islã já tem outro olhar. Ali será o lugar onde o Mahdi, vai governar o mundo, irmão. Então nós estamos nesse impasse ali no Monte do Templo. Então eu falo que o Monte do Templo, ele é intocável, inabalável. Se tiver de tentarem jogar alguma coisa lá, caso cada um botar o peito e tentar defender o Monte do Templo de qualquer forma. Se alguém falar assim, uma outra nação falar, vou para lá destruir o Monte do Templo, eles vão se unir. Vão se unir, porque o Monte do Templo não pode ser abalado, porque ali é o lugar que eles estão aguardando para os últimos dias. Um grande evento está sendo preparado para acontecer ali. Então, irmãos, você tem esse parâmetro. Olhe para o Monte do Templo. Todas as movimentações estranhas acontecerão lá. E nos últimos dias você verá ali um tabernáculo que será colocado. Aqui a gente já falou sobre isso. O profeta Jeremias, ele diz, o profeta Jeremias, irmãos, ele é responsável por que vai acontecer ali no Monte do Templo no final. Sabe por quê? Porque lá no livro de Macabeus, conta os macabeus que quando eles estavam reformando, limpando lá o templo antigo, antes de Jesus nascer, depois que foi invadido, depois que foi contaminado lá pela estátua de Zeus, pela uma porca que eles colocaram lá dentro, quando eles estão reformando, eles acham rolos escritos por Jeremias. E os macabeus dizem que quando eles estão lendo lá o livro de Jeremias, o que estava escrito? Jeremias, ele diz que ele escondeu a Arca da Aliança e ele escondeu o tabernáculo de Davi, que estava no templo antes da Babilônia invadir. Ele entra antes, ele fala no livro que ele entra antes, tirou isso tudo e colocou em uma caverna. E ele diz, está tudo lá. A Arca da Aliança, tudo que estava no Santo dos Santos, e lá está o tabernáculo de Davi. Aí a Bíblia fala, o tabernáculo caído de Davi será levantado, o tabernáculo de Davi será levantado. Aí as pessoas falam, é espiritual. Não, é verdade, é espiritual. Não é espiritual, irmãos. Isso aí está tudo escondido. Esse tabernáculo que Davi construiu antes do templo, ele está guardado ali. Jeremias guardou. E é esse tabernáculo que será levantado lá no Monte do Templo e será colocado a Arca da Aliança lá dentro. E os filmes que o Islã está mostrando, ele mostra que o Mahdi estará lá no Monte do Templo e a Arca junto dele. Então já está tudo profetizado. Nessas guerras que estão tendo aí, nesses embates, uma hora a Arca da Aliança ela vai surgir porque ela está em uma caverna onde Jeremias colocou. E quando essa Arca da Aliança surgir, ela vai ser colocada lá no templo. Israel vai construir, vai levantar o templo, só que pelo que nós estamos vendo, já há alguém que quer se sentar ali e vai lutar para sentar ali, que é como o Islã diz, o Mahdi que vai ser o dono daquilo lá. Então, irmão, vamos ver como será essa crescente para os últimos dias.
Se essas conexões estão fazendo sentido, nós estamos então esperando que os últimos dias sejam mais quentes do que está sendo agora. Então, certo na nossa mente é que quando se levantar algo ali, e quando você vê alguém estar sentado ali, é chegado os últimos dias. É a finalização dos dias. Aí estamos próximos de Gog e Magog. Estamos próximos dos momentos finais. Porque o que o Islã fala é a extinção de Israel. Eles falam que é do rio, é do mar, eles dizem que eles querem do mar até o rio. Então, Israel fora. Então, é o extermínio. E nós vamos ver um grande extermínio ali nos últimos dias. A palavra diz que uns serão levados para o cativeiro, mulheres forçadas. Tudo que você não viu até agora vai acontecer nesse tempo final. E só não haverá o extermínio mesmo do povo, porque o Messias vem interceder, porque ele tem uma promessa com os patriarcas. E aí, irmão, não é porque Israel é melhor ou pior, é porque há uma promessa, nem porque Israel é santo. Se você for ver Israel hoje, irmãos, Israel de santidade, se você olhar o país hoje, está longe do que era para ser, do que era para ser esperado. Mas o Senhor vem por causa do seu nome, por causa da sua promessa. Então, nos últimos dias, só o Senhor para interceder. E aí, o Messias virá para interceder. Então, o Messias virá para interceder e colocar o seu reino final. Então, até lá, nós vamos ver, não vai cessar, não vai ter acordo. Ah, Cláudio, você é pessimista. Não é, porque a palavra fala, não tem acordo, não tem nada para. É só aumento de confusão, de batalha. Isso vai até os últimos dias, tá, irmãos? Então, é essa mensagem que eu deixo hoje. Eu agradeço, irmão, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, seu comentário, que ajuda bastante aqui no canal. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.